Bom, primeiro ano, aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de álgebra. Bom, pessoal, esta é a primeira aula do quarto bimestre. Quer dizer que o ano acabou, né, pessoal? Mas vamos lá, dar sequência, né? Está aí prevista uma data para que as aulas voltem presencial, mais ou menos dia 26 de outubro, mas o processo vai ser o mesmo, pessoal. Vai continuar tendo as aulas remotas e vai ter as aulas presencial se realmente abrir as escolas, tá? O ensino médio está previsto para o dia 26 de outubro, né? Com certeza, se for reabrir mesmo com o aluno, vocês devem receber o comunicado na sua casa e aí com certeza vocês vão se programar, tá? Mas vamos dando sequência às nossas aulas aqui remotamente e se realmente voltarmos, vai ter as duas opções para vocês. Vocês podem assistir remotamente em casa ou vocês podem ir presencial, entendeu? E os passos será acontecendo no decorrer do dia. Então vamos lá, pessoal, dando sequência aí o nosso conteúdo do ano, né? E vamos terminar aquela partezinha de PG. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos termo geral da PG, razão da PG, faltou a soma. Vou falar aqui desse conteúdo e já é do quarto bimestre, tá? Isso aqui vai ser cobrado na prova do quarto bimestre. E aí vamos dando sequência ao nosso bimestre. Vamos para a nossa aula de hoje, pessoal. Bom, primeiro ano, aula de hoje de geometria, ou de geometria não, álgebra, né? Quarto bimestre de 2020. Pessoal, essa aula de hoje nós vamos dar sequência aí dentro da PG ainda, tá? O que é PG? Progressão geométrica, tá? Soma dos N primeiros termos de uma PG. Lembrando vocês, pessoal, que nas aulas anteriores, lá do terceiro bimestre, nós vimos a progressão aritmética, progressão geométrica, e a progressão geométrica nós vimos a razão, termo geral e a soma, tá? Eu vou fazer um rascunho aqui do lado, só para vocês relembrar o que eu estou falando, tá, pessoal? O que eu estou falando, o que nós vimos foi isso aqui, ó. É a razão. O que é a razão de PG? Ela é representada pela letra Q e você pega o segundo número da sua sequência e divide pelo primeiro, né, que é o A1. Então você pega o segundo e divide pelo primeiro. Então isso aqui é para você calcular a razão. E o termo da PG? O termo ele é calculado por essa fórmula. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui é a forma para calcular o termo geral da PG. Lembrando vocês que isso aqui vocês já fizeram até prova. Prova do terceiro bimestre vocês já fizeram aplicando essas duas fórmulas, tá? E a nossa aula de hoje é exatamente isso aqui, ó. Soma. Pessoal, por incrível que pareça, a soma de PG é mais fácil do que a soma da PA. Você tem essa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula que você vai aplicar. SN significa soma dos N termos. A1 significa o primeiro termo. E que, você já sabe, significa razão, é o segundo dividido pelo primeiro. E N é o número de termos, tá? Vamos aqui ver no exemplo como é que você aplica a fórmula. Calcular a soma dos 12 primeiros termos da PG de sequência 2, 4, 8, 16. Beleza, pessoal. Primeiro passo, vamos colher os dados do problema. Vou colher os dados aqui, ó. SN é igual, porque ele quer a soma. Então, ó, tá vendo aqui, ó, calcular a soma. O N, quem é o N? Pessoal, o N sempre é aquele número casado com a palavra. Veja bem, ó. 12 termos, então esse é o valor do N, aquele número que está sempre com a palavra termos, tá? E o A1? O A1 é o primeiro número da sequência. Quem é o primeiro número que aparece lá? É o número 2. Se ele não te der a sequência, ele vai dizer primeiro termo. Ele vai te dar o valor dele, tá? Normalmente ele te dá em forma de sequência. Porque através dessa sequência você descobre a razão. E como é que eu descubro a razão? É o segundo dividido pelo primeiro. Quem é o segundo? É 4, dividido pelo primeiro. Se você pegar o terceiro, dividir pelo segundo, dá o mesmo valor. Se você pegar o quarto, dividir pelo terceiro, também vai dar o mesmo resultado, porque a razão não pode variar, tá, pessoal? Então, significa que aqui ela é 2. Então, o meu Q é igual a 2. Perfeito. Agora você vai jogar na fórmula, pessoal. A fórmula é SN é igual a 1 vezes, abre parênteses, sempre dentro do parênteses, 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Tudo isso fechado dentro do parênteses.
Aí agora é só substituir, trocar a letrinha, né, pessoal? SN eu não tenho. Quem é o A1? O A1 é 2, tá bem aqui, ó. Abre parênteses. 1 menos 2, que é a razão. Acabei de descobrir que é 2. Quem é o N? Tenho também que é 12. Dividido por 1 menos Q. Quem é o Q? É 2. Aí você, ó, SN é igual 2 vezes, abre parênteses, 1 menos. Aí aqui, ó, 12 elevado, 2 elevado a 12 é 2 vezes 2, 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 12 vezes, que vai dar 4.096. Pessoal, 2 elevado a 10 é 1.024. Aí você pega 1.024 vezes 2, e depois vezes 2 novamente, você vai ter esse valor aqui, ó. Aí, ó, devo 2, pago 1, fico devendo 1. Aí agora, SN é igual 2 vezes, abre parênteses de novo, devo 1.096, pago 1, fico devendo 1.095, dividido por menos 1. Menos com menos mais, 4.095 dividido por 1 é ele mesmo. Aí SN é igual 2 vezes 4.095. Aí agora é só multiplicar. Você vai ter exatamente, pessoal, esse resultado aqui, ó, que vai dar, se você multiplicar esses dois aqui, vai dar 8.190. Pessoal, o que eu acabei de falar um pouquinho antes para você, ó, 2 elevado a 10 é 1.024. 1.024 vezes 2 vai dar 2.048. Vezes 2 novamente, 4.096, tá? Eu sempre gravo isso aqui, ó. Isso aqui, 2 elevado a 10 dá 1.024. Beleza, pessoal? Você viu que é bem mais tranquila? É só substituir na fórmula. Se você tira os dados do problema e joga na fórmula. Então, não tem nada tão monstro, pessoal, que vocês não consigam fazer. Tá ok, pessoal? Então, pelo amor de qualquer coisa, vão estudando, vão praticando, porque isso você tem que estudar, porque nós vamos fazer uma provinha depois disso aqui. Beleza? Dando sequência aí, pessoal, nosso vídeo, vamos dar agora falar nada mais, nada menos da soma dos termos de uma PG infinita. Pessoal, mais uma fórmula, professor? Mais uma fórmula. Pessoal, a soma dos termos de uma PG infinita significa que a PG com a razão ela vai estar entre 0 e 1, tá? A razão ela vai sempre estar entre 0 e 1. A soma dos seus infinitos termos é dado pela fórmula S de soma é igual a 1 dividido por 1 menos Q. Pessoal, não esqueça, a razão ela sempre vai variar entre 0 e 1. Então vai ser o número decimal, tá? E a razão, vocês sabem como é que descobre a razão. É o segundo dividido pelo primeiro, tá? Então não esqueça dessa forma, ela é aplicada para a soma de uma PG infinita. Professor, e o outro que nós temos? O outro que nós acabamos de obter era para calcular a soma de uma PG. Entendeu? De uma PG. E essa daqui é de uma PG infinita. Sabendo que ele vai variar, sempre a razão vai estar entre 0 e 1. Vamos ver isso aqui agora na prática? Determine a soma dos termos da PG de sequência. Olha aqui, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 oitavo. Se você dividir isso aqui, ó, eu tenho certeza que a sua razão vai estar entre aqui, ó. Quer ver? Vamos calcular a razão primeiro? Como é que se calcula a razão? Vamos por partes. O SN eu não tenho porque ele pediu a soma. Mas, professor, como é que você vai saber se ela é uma PG finita ou se ela é uma PG infinita? Pessoal, quando eu tenho 3 pontinhos, significa que isso aqui vai continuar, tá? Ela é uma PG infinita. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Quem é o Q? O Q, pessoal, vai ser o segundo. Quem é o segundo? 1/4. Dividido pelo primeiro. Quem é o primeiro? 1/2. Aí agora a propriedade das frações. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 1 sobre 2, você inverte ela. Fração de fração, conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí você multiplica numerador e denominador. Aí vai ficar Q é igual 1 vezes 2, 2.
1 vezes 4, 4. Aí, se eu simplificar isso aqui, porque eu devo simplificar, vai dar 1 sobre 2. Aí eu te pergunto, 1 sobre 2 não é a mesma coisa que 0,5? E concorda comigo que 0,5 vai estar entre... Concorda comigo que 0,5 vai estar entre 0 e 1? É isso que ele está dizendo. A PG infinita, a sua razão vai estar entre 0 e 1. No exemplo anterior, era também infinita a sequência que eu dei para você. Só que a minha razão não está dentro entre 0 e 1. A razão aqui é 2. Quando isso acontece, pessoal, o que significa? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Professor, então eu tenho que olhar a razão? Sim, você vai olhar a razão. Se a razão for maior do que 1, a fórmula para calcular a soma dos termos é essa daqui, ó. E se a razão estiver entre 0 e 1, aí você vai usar essa fórmula aqui, ó. Tá claro, pessoal? É isso que eu quero que você entenda a diferença de uma para a outra. Os dois exemplos resolvidos são de PG infinita. Só que, quando a razão estiver entre 0 e 1, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Você vai usar essa fórmula aqui. E quando a razão for um número maior do que 1, você vai usar a forma da soma, que é essa aqui, ó. A1 vezes 1 menos q elevado a n dividido por q menos 1. Beleza? Então, eu deixei claro o que vai acontecer. Agora, vamos jogar na sequência lá. Então, S... S é igual... Quem é o A1? O A1 é 1 sobre 2, dividido por 1 menos. Quem é o quê? Acabei de calcular aqui. Ó. Professor, se eu quiser substituir 0,5, pessoal, eu prefiro que vocês não substituam 0,5, por quê? Porque trabalhar com número decimal é mais trabalhoso, entendeu? Então, trabalha com a fração mesmo. Trabalha com a fração, fica mais prático para vocês. Bom, resolvendo isso aqui, como é que você vai fazer? Mantém a primeira, 1 sobre 2. Agora você vai ter que resolver isso aqui embaixo, pessoal. Aqui eu tenho uma fração de 1 meio menos 1. Aí eu vou ter que tirar o MMC dos dois denominadores, porque aqui eu tenho dois termos. Então eu passo um traço aqui, eu tenho 2 e 1, então é 2, o MMC. 2 dividido para 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1 vezes 1, 1. Então, subtrai agora, então vai ficar 1 meio dividido, 2 tira 1, vai ficar 1 dividido por 2. Aí, fração de fração, conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. E 2 dividido para 2, então a minha soma vai ser 1. Pronto, pessoal, está aí resolvida. Pessoal, eu quero que vocês entendam a diferença de um para o outro. Por quê? Isso é de fundamental importância vocês saber qual das fórmulas vocês vão usar. Volto a explicar. Quando a sua razão der um valor entre 0 e 1, você calcula a razão e veja o resultado. Está entre 0 e 1. Então, você vai usar essa fórmula da soma. Quando a sua razão for um número maior do que 1, você vai usar essa outra fórmula aqui, ó. Então, a razão é que é o limite para saber qual fórmula você vai aplicar. Tudo bem? Beleza. Então, vamos para o próximo vídeo dessa sequência.